Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Helling. O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é o substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com a sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso prossegue sem o pai. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício, dessa forma, tornando-o supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito "fumar mata" nos maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda é mais mortal o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro do seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe falta, por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai e dizendo-lhe internamente: "Tomo você em minha vida e em meu coração", e fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício, brinda com o pai antes de beber. Então bebe lenta e profundamente, sorvendo seu pai a cada gole, até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que para seus filhos são apenas uma metade e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guiam com amor até ele. Esse movimento começa quando verem e amarem em seus filhos, também o pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com ele em todos os aspectos. Dessa forma, reconhecem seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente e saudáveis. Pertencer. Se não é permitido ao nosso pai pertencer, perdemos também em nossos corpos o sentimento de poder pertencer. Por isso, movimentamos-nos como alguém que busca por lhe faltar algo. O vício faz parte desse movimento. Todavia, esse vício toma muitas outras formas. Por exemplo, a busca por reconhecimento em esportes utilizando doping, assim como em outras situações nas quais uma pressa toma conta de nós para que desempenhemos algo durante o qual deixamos de estar atentos ao que o nosso corpo precisa para permanecer saudável. Caminhamos ao seu lado como se não pertencêssemos a ele, de forma similar, por exemplo, ao nosso caminhar ao lado do nosso pai. Então, como tornamos-nos e permanecemos saudáveis? Quando todos aqueles que nos pertencem ao nosso corpo e à nossa alma, como parte de nós, principalmente nossa mãe e nosso pai. Quando nos percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos, sentimos nosso corpo e o obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes, nos sentimos em unidade em tudo com ele. De que forma? Em uma unidade saudável. A luz. A luz ilumina, ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só, por exemplo, o sol. Outros tipos de luz não iluminam por si só, são iluminados por outra luz e refletem a mesma, por exemplo, a terra e a lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que ilumina. Aquilo que se ilumina por si, vemos principalmente de longe. Por exemplo, a luz das estrelas que brilham nas mais longínquas galáxias. Onde não há luz, não podemos ver, precisamos de luz para ver. Também falamos de uma luz interna.
e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz quando uma conexão até agora oculta vem à luz partindo da escuridão. Por que estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver com a doença e a cura? Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas, como por exemplo, numa grande cidade, cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Podemos comparar essa cidade os diversos campos espirituais que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para a nossa saúde. Como encontramos a partir dessas luzes o caminho de volta à nossa luz interna? Através da vigilância. É de se admirar que, apesar das provas claras em relação aos alimentos que realmente nos nutrem, esse conhecimento só se impõe lentamente, enfrentando muita resistência. A pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? O que cobre essa luz, fazendo com que apenas um pequeno grupo a possa ver? Também podemos nos perguntar como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer. A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos. A vida pela metade, que adoece, é confortável, da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por que isso é tão difícil? Porque toda luz também projeta sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra, até projetar no final a sombra da morte. A outra celebração da morte: superar medos. Quando alguém tem um problema, existe por trás disso um medo. O medo de que algo aconteça. Também o medo de uma doença. Por trás desse medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir, como se tudo dependesse de nossa ação. Imagina, por exemplo, uma situação na qual faço uma viagem de trem. Este anda por si, sem que eu tenha que ter medos com relação a ele. Há outra pessoa que se preocupa para que tudo dê certo. Podemos, de certa forma, levar as nossas vidas dessa maneira. Ontem fizemos um exercício. 12 pessoas se posicionaram em um círculo em torno de uma doença, que ficou no meio. As 12 pessoas representavam o corpo de um doente. Essa imagem mostra que existem diversas pessoas no contexto de uma doença, ou seja, que o nosso corpo contém como força diversas pessoas as quais atuam independentemente, podendo se opor umas às outras ou agir juntas. Mas um aspecto se tornou claro durante a atividade. Carregamos em nossos corpos pessoas que estão mortas. Elas nos atraem consigo para a morte. O movimento decisivo que podemos ver nesse exercício é que, ao acompanharmos de forma precisa esse movimento, percebemos que esses mortos desejam estar mortos. Se nos entregamos a um movimento maior, esses mortos vão de encontro à sua paz. Conseguem isso quando lhes permitimos ir com amor. Às vezes, precisamos voltar nosso olhar para eles e reconhecê-los como algo que nos pertence. Então se deitam e fecham os olhos. Numa constelação, isto mostra que o fim chegou para eles. Esse movimento possui um efeito forte em nossa vida. Estamos livres para o nosso futuro. Meditação. Para onde foram as flores? Vamos ao nosso centro. Cantamos internamente uma canção. Para onde foram as flores? As meninas colheram. Para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. Para onde foram os homens? Tornaram-se soldados e foram para a guerra. Para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. Sobre os túmulos brotam flores. Vêm as meninas e as colhem. É um ciclo sem fim. Para onde vamos? Também somos levados juntos em um ciclo eterno? Agora vamos até o nosso centro mais profundo. Esperamos por um movimento que nos carregue para fora de qualquer ciclo, para frente, além de qualquer movimento em círculo, em direção a uma luz distante. Para lá se volta o nosso olhar. Para lá vai o nosso movimento, para além de todos os túmulos e trincheiras. Reunimos forças e esticamos as mãos para alcançar uma nova margem. O que é a nova margem?
a vida que permanece para além dos túmulos, para além dos mortos, que possam estar nos segurando e atraindo para baixo. Olhamos para diante para algo que permanece. É nessa direção que vai nosso caminho. É nessa direção que vai nosso movimento quando ajudamos outras pessoas. Sempre em direção à luz, sempre além, mais iluminado. Então começamos a nos iluminar e outros se iluminam conosco. Não é um belo caminho, uma bela margem?